Boa tarde, boa noite. Meu nome é Silmara, eu estou aqui com o João Neto e com a Rosana. Nós somos alunos da graduação do curso de licenciatura em História da Universidade Estadual do Ceará. E nós estamos aqui no SESI Senat FETRANS para a gente mostrar o acervo histórico que existe aqui das exposições. A gente está participando da disciplina do Laboratório de História do Ceará. E aí a gente veio mostrar como é que se dá esse processo e através aqui desse acervo a gente vai mostrar com a chegada do transporte coletivo, principalmente a gente vai fazer um aparato de como todo esse transporte coletivo começa primeiramente no mundo, quando se inicia lá na França, em 1825, e a gente vai fazer um aparato histórico segundo as exposições que a gente tem aqui, para a gente ver como é que esse transporte chega aqui no Ceará, primeiro com os bondes, e depois vai se inserindo os bondes elétricos, os ônibus, enfim, a gente vai fazer esse aparato todo, juntamente com, não só com essas imagens, como é que a gente vê, mas também com os acervos, documentos e tudo que a gente pode reunir e que é encontrado aqui no Senat para ficar à disposição de vocês. Falando que o Senat fica aqui localizado em Fortaleza, no Ceará, na rua Dona Leopoldina, número 1050, no centro de Fortaleza, certo? Bom dia a todos, eu me chamo João Rodrigues. Eu vou apresentar para vocês a nossa instituição, no qual nós estamos apresentando o nosso trabalho. Nesse setor, nós temos aqui um grande acervo de mais de 65 mil documentos, certo? Acerca da história do transporte, ligado também à nossa história local. Esse acervo ele está dividido em alguns aspectos que eu vou já mostrar aqui para todos, que fala um pouco sobre essa história nossa aqui da cidade. A gente também nós temos um pequeno acervo de hemeroteca, Esse acervo é ligado a várias revistas também, que falam sobre a história do transporte, bem como também a história do Ceará. Agora nós vamos falar sobre o acervo que nós temos aqui, certo? O acervo ele é dividido em algumas categorias, certo? Por exemplo, nós temos algumas caixas que nessas caixas são separadas através de alguns aspectos. Por exemplo, as caixas amarelas são as empresas, que são as empresas de transporte coletivo. As caixas verdes são as entidades essas que são normalmente ligadas ao transporte, como por exemplo a MC, Detran, DER, tanto local, estadual como federal. Nessa parte aqui de baixo nós temos as caixas vermelhas, que são as legislações e leis reportadas ao sistema de transporte, como está sendo mostrado aqui. Temos as caixas cinzas, que é ligado à tarifa. O que significa essa tarifa? É ligado, por exemplo, a documentos, a fatos sobre carteira de estudante, passe-card, nesses aspectos, bilhete único, Temos também o nosso maior acervo, que é as caixas azuis, que são os registros gerais. Esses registros gerais, eles são basicamente documentos que mostram um pouco sobre a história do transporte, mas que eles têm uma diferença. Por exemplo, aqui são registros de fatos que não estão ligados nem à tarifa, nem a entidades e nem a empresas. Ou seja, se algum desses fatos que mostram aqui no registro geral que fale sobre alguma empresa, esse fato é colocado na caixa amarela, certo? Se não tem nenhum aspecto ligado à empresa, a entidades ou a qualquer outro desses aspectos, é colocado no registro geral, certo? Esse aqui é o nosso maior acervo que nós temos aqui, certo? Nessa parte também, do outro lado aqui, nós temos mais do nosso acervo, também que é dividido em outras caixas. E também no nosso setor, nós falamos sobre outros estados, que é ligado à federação, por exemplo, o Piauí e o Maranhão, certo? Bom dia, eu me chamo Rosana e as imagens que vocês acabaram de ver é da exposição Passeio no Tempo, que marca o início da criação do transporte de pessoas, de passageiros.
exposição mostra que em 1825, na França, o senhor Stanislas Baudry criou o primeiro transporte adaptado, que era movido a cavalos, que posteriormente veio a se chamar ônibus, que do latim significa para todos. Essa exposição, que é mais de um século sobre rodas, que data a partir de 1867, faz uma linha temporal até 2004. E aqui existem diversos documentos que ajudam a retratar todo esse processo que houve no transporte coletivo. São réplicas, os documentos são réplicas que procuram retratar fielmente o que eram realmente os documentos. Beleza? Essa é a Galeria dos Empresários. Tem várias fotos aqui de pessoas que trabalharam à frente das empresas de transporte coletivos, e o critério que foi usado para a escolha dessas exposições, das pessoas que iriam estar expostas, era terem trabalhado pelo menos 10 anos e não estarem mais atuando nessa área. Ainda nessa exposição existem alguns marcos históricos, como por exemplo o primeiro ônibus a diesel do Ceará, que foi em 1956, trazido por José de Assis de Oliveira. Também a empresa São Paulo, que é a mais antiga do Ceará, que foi criada em junho de 1928, que faz a linha Fortaleza-Maranguá. Aqui também a gente pode ver um roteiro histórico dos ônibus no transporte de Fortaleza, que foi criado pelo professor Gisafran Jucá, da UES, que ele participou em toda essa elaboração que foi realizada para esse acervo, para essas exposições. A ajuda dele foi importante quanto a isso. Bom dia, meu nome é Silmara. Eu vou falar um pouquinho sobre essa exposição, que é o Salão do Trabalho e Transporte, que ela vai retratar um pouco sobre a questão do trabalhador no transporte coletivo. E aí tanto pode ser o táxi, como a gente tem aqui do lado, como a gente vai ter o ônibus mesmo, o transporte coletivo. Aqui atrás, que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente tem o caminhão, a gente tem as partes mecânicas ali atrás também e o escritório. E aí, como falado, a gente tem aqui um rápido panorama sobre os táxis, a gente tem aqui uma tabela de preços, a gente tem os taxímetros, para mostrar realmente, basicamente, um pouco da história do táxi. Aí aqui atrás, a gente vai ter uma carroceria de caminhão, que a gente pode ver algumas coisas utilizadas pelos trabalhadores, os caminhoneiros. Aí que a gente vai ter um pouco já da parte mecânica, que a gente tem algumas imagens de alguns apetrechos usados, algumas ferramentas. E aí, vindo pra cá, a gente ainda tem desse lado aqui um rápido panorama também sobre os caminhões, sobre algumas partes mecânicas, sobre os trabalhadores. A gente tem algumas falas de pessoas que trabalharam com isso. E aqui a gente vai ter o ônibus. E aí a gente tem aqui o panorama de como é o ônibus da nossa cidade, de Fortaleza. E a gente tem aqui a catraca, cadeira do cobrador, bem pra gente conseguir retratar como é isso por uma partezinha por dentro. E aqui a gente tem algumas fotos de alguns trabalhadores de empresas de ônibus que atuaram dentro dessas empresas de transportes coletivos. E aqui a gente tem a exposição João Paulo II, que retrata a vinda do Papa, na época Papa para Fortaleza, em 1980. E aí relata que ele andou de ônibus, fez esse trajeto do Seminário da Prainha até o Castelão, para a celebração de uma missa. E aí ele andou no ônibus da antiga empresa chamada Expresso de Luxo, que é uma empresa que atualmente não existe mais, mas que ele fez esse trajeto nela. E aqui a gente tem a cadeira, que segundo informações que a gente obteve, ele sentou nessa cadeira para fazer esse trajeto, como eu já falei, entre o Seminário da Prainha e da Arco de Acesso, no caso,
e o Castelão. Aqui a gente tem uma miniatura do ônibus que o Papa João Paulo II andou, que, como eu falei, era da empresa Expresso de Luxo, que atualmente não existe mais. E aí, na época, em 1980, o ônibus era desse jeitinho. Bom, e aqui a gente vai ter um memorial fotográfico do transporte coletivo do Ceará, que aí a gente vai ter algumas imagens que mostram desde o ônibus urbano de Fortaleza, os primeiros, até atualmente, como é que a gente vai ter essa modificação através de imagens de como é que esse transporte vai se modificando ao longo dos anos aqui na nossa cidade. E aí, para começar, a gente tem, a princípio, os bondes de tração animal. A gente tem algumas imagens aqui de 1908, que a gente tinha os bondes que eles eram puxados por burros no interior do estado, na ferrovia do Cariri, etc. E aí a gente tem, em 1912, a inauguração dos bondes com tração elétrica, que foi fornecida, a energia elétrica vinha fornecida pela Ceará Light, aqui em Fortaleza, que era a empresa responsável por fornecer a energia elétrica para que esses bondes começassem a rodar. Então a gente tem, a partir de 1912, a inserção desses bondes de tração elétrica, que começam a rodar aqui dentro da cidade para fazer esse circuito dentro da cidade para movimentar o transporte coletivo. A gente vai ter algumas imagens, como a gente falou, que a gente vai ter a representação dos ônibus, dos bondes e dos caminhões mistos. Aí eu pedi para chegar um pouquinho mais perto para darem uma olhada em como eram os caminhões mistos. Aqui a gente tem, por exemplo, de 1946, que era um caminhão adaptado. Ele basicamente carregava pessoas e carregava cargas, né, de algum tipo de material, alguma coisa que era necessária. Aí a gente tinha aquelas pessoas que ficavam à frente e tinha a carga que ficava um pouco mais atrás. Aqui a gente tem também algumas caminhonetes e alguns caminhões, mais os caminhões mistos, que faziam essa situação do estado. E aí, pra gente entender mais ou menos como é que funcionava esse caminhão misto, a gente tinha aqui, ó, a carroceria que era feita de madeira, e ela era coberta com folha de Flandres, e ela era colocada sobre os chasis dos caminhões, que era a parte de trás. E aí elas ficavam com os vidros e os bancos estofados, que eram costurados nessa época por artesãos. E aí a gente tem mais algumas exemplos aqui para a gente conseguir entender mesmo como é que funcionava a parte da carroceria de madeira e os bancos que se tinham lá. Lembra até um pouco, se a gente conseguir associar, com os paus de arara que a gente tem no sertão, inclusive até hoje aqui no Ceará. E aí a gente tem aqui também uma parte que retrata em todo o histórico dos ônibus, como é que eles começaram, como era que eles eram feitos, como é que eles atuavam. E aí a gente tem, até meados da década de 1950, os ônibus eles eram feitos de madeira. A partir da chegada, principalmente da Mercedes-Benz, em atuar nos transportes coletivos, que se começa a mudar e os ônibus deixam de ser de madeira para ser atualmente do material que é. E aí vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com esses caminhões mistos, que atualmente não existem mais aqui na nossa cidade, né? E aí, a partir de 1961, a demanda começou a crescer, começou a exigir que se tivesse mais transporte coletivo, mais transporte urbano já necessário. E aí os caminhões mistos eles foram perdendo a força justamente para esses ônibus que começaram a atuar de forma mais segura para as pessoas, porque transportar mercadorias e pessoas juntos estava se tornando um pouco complicado. E aí, a partir do começo da década de 1960, os caminhões mistos começam a perder força na cidade e vão desaparecendo aos poucos até não existir mais. Bom, pessoal, esse é o nosso trabalho, né? A gente quis mostrar para vocês um pouco do Centro Cultural, como eu falei para vocês lá no início. Nosso acervo aqui é muito extenso para o público em geral, não só universitários, né? Para o público de fora, as pessoas que quiserem conhecer aqui o nosso nível aqui para todos. Ele abre das 8 da manhã às 6 da noite e fecha apenas por horário do almoço, tá? É só vir aqui, é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, certo? Vocês vêm, pesquisam e aproveitam o que tem de melhor aqui, certo? E a contribuição que esse espaço dá para a cidade é justamente
pelo próprio aspecto do acervo, né, que fala sobre o transporte, porque o transporte ele não é só atrelado à mudança de um veículo ou outro, mas também pela construção da cidade, né? Existe toda uma adaptação de cada transporte, seja o ônibus, seja o trem ou o próprio bonde. Toda a cidade ela se movimenta e se mobiliza para essa mudança, né? Claro que toda mudança exige um espaço de espera, de adaptação, mas essa contribuição que esse acervo dá para a cidade é incrível, não só para a cidade, mas para a história do Ceará, né?